Eu estava lá quando tudo aconteceu, mas só agora consigo falar, disse o ancião indígena Aruan, suas mãos calejadas tremendo ligeiramente sobre a mesa de madeira rústica da rádio local de Formosa. Suas palavras carregavam o peso de 12 anos de silêncio, 12 anos guardando um segredo que mudaria para sempre a história de uma família e de uma comunidade inteira no interior de Goiás. Era setembro de 1998, quando Almir Gonçalves ainda caminhava pela terra vermelha de sua fazenda como se fosse o dono do mundo. Aos 50 anos, ele possuía quase 3.000 hectares de cerrado na região de Formosa, terras que havia herdado do pai e expandido com a determinação férrea de quem acredita que a posse da terra define o caráter de um homem. Almir não era apenas um fazendeiro, era uma figura que inspirava tanto respeito quanto receio entre os vizinhos. Naquela manhã de 12 de setembro, o sol nascia tingindo de dourado os pastos onde o gado zebu pastava preguiçosamente. Almir tomava seu café preto na varanda da casa-sede, observando os peões que se preparavam para mais um dia de trabalho. O ar seco do cerrado carregava o cheiro de terra e capim, uma combinação que ele respirava desde criança e que considerava o perfume mais puro do mundo. Sua esposa, Conceição, preparava o almoço na cozinha, mas não conseguia esconder a preocupação que a consumia há semanas. As discussões sobre as terras em litígio tinham se intensificado, e homens estranhos apareciam na propriedade com frequência cada vez maior. Almir, você precisa ter cuidado, ela dizia sempre, mas ele respondia com um sorriso confiante. Essa terra é minha, Conceição. Ninguém vai me tirar daqui. O fazendeiro era conhecido por sua postura inflexível em questões de propriedade. Havia herdado não apenas as terras, mas também os conflitos que as cercavam. Comunidades indígenas reivindicavam parte de suas terras como território ancestral, enquanto poceiros sem terra ocupavam áreas que ele considerava suas por direito. Para Almir, não havia meio termo. Ou se respeitava a escritura registrada em cartório, ou não havia conversa. Durante toda a tarde daquele dia, Almir percorreu a fazenda em sua caminhonete Toyota branca, verificando cercas e conversando com os vaqueiros. O sol de setembro castigava forte, criando miragens na estrada de terra que cortava a propriedade. Ele parou várias vezes para examinar o gado, sempre atento aos detalhes que faziam a diferença entre o lucro e o prejuízo. Por volta das 5 da tarde, retornou à casa-sede suado e com a roupa empoeirada. Conceição o esperava com um copo de água gelada e o olhar preocupado que havia se tornado constante nos últimos meses. Como estão as coisas lá embaixo? Ela perguntou, referindo-se à área mais afastada da fazenda, próxima às terras em disputa. Tranquilo por enquanto, Almir respondeu, mas seu tom não soava totalmente convicto. Mas vou ter que dar uma volta por lá à noite. Alguns dos meninos disseram que viram um movimento estranho perto da divisa. Conceição sentiu um aperto no peito. Por que não espera até amanhã? Vai com os peões, pelo menos. Almir secou o suor do rosto com a manga da camisa e sorriu, tentando tranquilizar a esposa. Você se preocupa demais, mulher. É só uma verificada rápida. Se for algum invasor, é melhor resolver logo. Às 8 da noite, depois de um jantar silencioso, onde Conceição mal tocou na comida, Almir se levantou da mesa e pegou as chaves da caminhonete. Vestia uma camisa xadrez azul e calça jeans e levava consigo apenas a carteira e um revólver calibre 38 que sempre portava quando saía sozinho pela fazenda. Não demoro, Conceição. Se tudo estiver em ordem, estou de volta em 2 horas, disse ele, beijando a testa da esposa. Foram as últimas palavras que Almir Gonçalves dirigiu à sua família. O galo ainda não havia cantado quando Conceição acordou com o barulho do vento batendo à porta da varanda. Era 4 da manhã de 13 de setembro, e a cama ao seu lado permanecia vazia, com os lençóis intocados. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. Em 25 anos de casamento, Almir nunca havia passado a noite fora de casa sem avisar. Conceição se levantou e caminhou até a janela que dava para o pátio. A Toyota branca não estava estacionada no local de sempre. Por um momento, tentou se convencer de que talvez ele tivesse encontrado algum problema com o gado e decidido passar a noite no curral mais distante, como já havia feito outras vezes. Mas algo em seu coração dizia que desta vez era diferente.
Às 6 da manhã, quando os peões chegaram para o trabalho, Conceição já os esperava na porteira principal. "Ou vocês viram o patrão?" perguntou, tentando manter a voz firme. Os homens trocaram olhares preocupados e balançaram a cabeça negativamente. João Batista, o capataz mais antigo da fazenda, um homem moreno de 50 e poucos anos que trabalhava para a família Gonçalves desde os 17, imediatamente organizou uma busca. "Vamos percorrer toda a fazenda, dona Conceição. Deve ter acontecido alguma coisa com a caminhonete." Durante toda a manhã, os peões percorreram cada trilha, cada estrada vicinal, cada recanto da propriedade de 3.000 hectares. O sol subia no céu sem nuvens, enquanto eles vasculhavam pastos, verificavam açudes e chamavam pelo nome do patrão. O eco de suas vozes se perdia no vasto cerrado, sem resposta. Foi por volta do meio-dia que Zezinho, um vaqueiro jovem de 20 e poucos anos, fez a descoberta que transformaria o desaparecimento em mistério. Na estrada vicinal que levava à divisa com as terras em litígio, a aproximadamente 15 quilômetros da casa-sede, a Toyota branca de Almir estava estacionada no acostamento. "Dona Conceição, achamos a caminhonete!" gritou Zezinho pelo rádio portátil. A caminhonete estava com a chave na ignição, a porta do motorista entreaberta e o motor desligado. O banco do motorista estava levemente reclinado para trás, como se alguém tivesse se acomodado rapidamente. Mais intrigante ainda eram as marcas de pneus na terra ao redor do veículo, rastros que indicavam movimento brusco, como uma freada ou arrancada repentina. Dentro da caminhonete, tudo parecia normal. A carteira de Almir estava no porta-luvas, com o dinheiro e os documentos intocados. O revólver não estava em lugar nenhum. No banco do passageiro havia um mapa da região com algumas anotações a lápis, círculos em volta de 3 propriedades vizinhas, todas envolvidas em disputas de terra. João Batista, que conhecia Almir há mais de 30 anos, examinou o veículo com olhar experiente. "Isso aqui não está certo", murmurou, passando a mão pela lateral da caminhonete. "O patrão nunca deixaria a porta aberta assim. E olhem essas marcas no chão." As marcas de pneus contavam uma história confusa. Havia rastros de pelo menos 2 veículos diferentes, a Toyota de Almir e outro carro de rodas mais largas, possivelmente um Jeep ou outra caminhonete. Os rastros se misturavam e desapareciam na estrada de asfalto próxima, impossível de rastrear. A notícia do desaparecimento se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Formosa era uma cidade pequena, onde todos conheciam todo mundo, e Almir Gonçalves era uma figura conhecida não apenas por sua fazenda, mas também pelos conflitos de terra que enfrentava há anos. A Polícia Civil chegou ao local no final da tarde, mas as primeiras impressões foram desencorajadoras. O delegado Wilson Ferreira, um homem experiente, mas sobrecarregado com casos em várias cidades da região, examinou a cena rapidamente. "Pode ter sido sequestro, pode ter sido emboscada", disse ele a Conceição, que aguardava notícias com o coração apertado. "Vamos investigar, mas vocês sabem como são essas coisas aqui no interior. Às vezes, os conflitos de terra acabam assim." As primeiras suspeitas recaíram naturalmente sobre os grupos que disputavam terras com Almir. A polícia interrogou líderes de movimentos sem terra e representantes de comunidades indígenas, mas todos negaram qualquer envolvimento. As investigações pareciam avançar em círculos, sem pistas concretas ou testemunhas confiáveis. Conceição não dormia direito há uma semana. A casa-sede da fazenda, antes cheia de vida e movimento, havia se tornado um lugar assombrado por silêncios e perguntas sem resposta. Os peões continuavam o trabalho, mas o ambiente era pesado, carregado de preocupação e incerteza. "Ele vai voltar, dona Conceição", João Batista dizia sempre, mas sua voz não soava mais tão segura quanto no primeiro dia. "O patrão é homem esperto. Ele vai voltar." Mas as semanas passavam, e Almir Gonçalves permanecia desaparecido, como se a terra vermelha do Cerrado Goiano o tivesse engolido por completo. 6 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Almir Gonçalves, e a fazenda começava a mostrar os sinais da ausência de seu dono. As cercas precisavam de reparos. O gado estava sendo vendido aos poucos para pagar as despesas, e Conceição, que nunca havia se envolvido diretamente com os negócios da propriedade,
Tentava aprender a administrar 3.000 hectares de cerrado, enquanto ainda esperava pelo retorno do marido. A investigação policial havia esfriado. Sem novas pistas ou testemunhas, o caso de Almir foi gradualmente perdendo prioridade na delegacia de Formosa. O delegado Wilson Ferreira, sobrecarregado com outros crimes, mantinha o inquérito aberto, mas reconhecia que as chances de encontrar o fazendeiro vivo diminuíam a cada dia. Dona Conceição, a senhora precisa considerar a possibilidade, ele tentou dizer certa tarde, mas foi interrompido por um olhar firme da mulher. Ele não está morto, ela disse com determinação que não sentia. Enquanto não encontrarmos o corpo, Almir está desaparecido, não morto. A comunidade de Formosa havia se dividido em opiniões sobre o caso. Alguns acreditavam que Almir havia sido vítima de vingança relacionada aos conflitos de terra. Outros suspeitavam de sequestro, embora nunca tivesse chegado pedido de resgate. Havia ainda aqueles que sussurravam teorias mais sombrias, que o fazendeiro havia se metido em negócios perigosos e pagado o preço. João Batista, o capataz fiel, tornou-se o braço direito de Conceição na administração da fazenda. Homem de poucas palavras e muito trabalho, ele conhecia cada palmo daquelas terras e sabia exatamente como Almir gostava que as coisas fossem feitas. Mas mesmo ele, às vezes, era encontrado olhando para o horizonte com expressão pensativa, como se esperasse ver a Toyota branca surgindo na estrada empoeirada. João, Conceição perguntou certa manhã enquanto tomavam café na cozinha da casa-sede, você acha que alguém da região sabe de alguma coisa que não está contando? O capataz mastigou devagar um pedaço de pão de queijo antes de responder. Dona Conceição, o pessoal aqui do Cerrado tem seus jeitos. Às vezes sabem de coisas, mas preferem ficar quietos. Medo, sabe? Ou então não querem se envolver. Foi então que Conceição se lembrou de algo que Almir havia mencionado alguns meses antes do desaparecimento. Ele falara sobre alguns índios que viviam em uma pequena aldeia próxima à divisa das terras, pessoas que conheciam aquela região melhor do que qualquer morador da cidade. E os índios? Ela perguntou. Almir disse que às vezes encontrava com eles quando andava pela fazenda. João Batista coçou a barba grisalha. Tem uma comunidade pequena ali perto do córrego, sim. Gente pacífica, que vive da pesca e de uma rocinha, mas eles não se misturam muito com nós, não. Durante os 2 anos seguintes, Conceição fez diversas tentativas de contato com a comunidade indígena. Ela sabia que aquelas pessoas conheciam cada trilha, cada som, cada movimento do cerrado. Se alguém havia visto ou ouvido alguma coisa na noite de 12 de setembro de 1998, poderia ter sido eles. Mas sempre que ela ou João Batista se aproximavam da pequena aldeia, eram recebidos com educação, mas com evidente desconforto. Os índios ouviam as perguntas sobre Almir, balançavam a cabeça negativamente e repetiam que não sabiam de nada. Não vimos nada, senhora, diziam sempre. Nós não saímos à noite. Conceição sentia que havia algo não dito naquelas respostas, uma tensão que ela não conseguia compreender, mas não insistia. Respeitava o fato de que aquelas pessoas tinham seus próprios motivos para manter distância. Os anos passavam. A fazenda foi parcialmente arrendada para outros produtores. Conceição se mudou para a cidade, mantendo apenas a casa-sede como uma espécie de memorial à espera do marido. João Batista envelheceu cuidando das terras, sempre fiel à família Gonçalves, sempre esperando que um dia Almir voltasse para casa. Em 2005, 7 anos após o desaparecimento, a justiça declarou Almir Gonçalves oficialmente morto. Conceição assinou os papéis com lágrimas nos olhos, mas nunca deixou de acreditar que um dia saberia a verdade sobre o que acontecera naquela noite de setembro. O caso havia se tornado lenda na região. As pessoas mais velhas contavam a história para os jovens, sempre terminando com a mesma frase. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com Almir Gonçalves. Mas alguém sabia, alguém havia visto, e esse alguém carregava o peso do silêncio como uma pedra no peito, esperando o momento certo para falar. Na pequena aldeia próxima ao córrego, um homem de cabelos grisalhos chamado Aruan acordava todas as madrugadas pensando na mesma cena que havia presenciado 12 anos antes. Seus olhos haviam visto a verdade, seus ouvidos haviam ouvido os segredos da noite.
mas sua boca permanecera fechada por medo, por tradição, por respeito aos mais velhos que lhe haviam ordenado silêncio. Mas o peso dos segredos também envelhece um homem, e Aruan estava cansado de carregar aquela verdade sozinho. Era uma manhã de março de 2010, quando Aruan caminhou sozinho pela estrada de terra que levava à cidade de Formosa. Seus passos eram lentos, mas determinados, e em suas mãos calejadas carregava um pequeno objeto embrulhado em pano. Aos 62 anos, o ancião indígena havia tomado uma decisão que mudara durante 12 longos anos. Era hora de falar. A rádio local de Formosa, uma pequena estação que transmitia notícias e música sertaneja para a região, ficava em uma casa simples na rua principal da cidade. Aruan nunca havia estado lá antes, mas sabia que era o lugar onde sua voz seria ouvida por toda a comunidade. Eu preciso falar sobre o fazendeiro que desapareceu, disse ele para o jovem jornalista que o atendeu. Eu estava lá quando tudo aconteceu. As palavras simples carregavam um peso que fez o rapaz parar imediatamente o que estava fazendo. 12 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Almir Gonçalves, mas na cidade pequena, alguns mistérios nunca são esquecidos. Aruan se sentou diante do microfone com a dignidade natural de quem havia passado a vida inteira vivendo próximo à natureza. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas do peso emocional de finalmente quebrar um silêncio que havia carregado por mais de uma década. Meu nome é Aruan, ele começou, sua voz grave ecoando pelo pequeno estúdio. Eu sou da aldeia que fica perto das terras do Sr. Almir, e eu preciso contar o que vi naquela noite de setembro de 1998. O jornalista, percebendo a importância do momento, começou a gravar. Não apenas para a rádio, mas para a história de uma família que havia esperado respostas por tanto tempo. Na noite que o fazendeiro desapareceu, Aruan continuou, fechando os olhos como se revivesse a cena. Eu estava voltando da pescaria no córrego. Era tarde, quase 10 horas. Nós, índios, conhecemos todos os sons da mata, todos os movimentos. E naquela noite havia algo diferente. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Mas eu ouvi o barulho de carros chegando na estrada perto da divisa. Não era comum ter movimento por lá àquela hora. Fiquei curioso e me escondi atrás das árvores para ver o que estava acontecendo. O que Aruan havia visto naquela noite mudaria para sempre a compreensão sobre o desaparecimento de Almir Gonçalves. Segundo seu relato, ele observou a Toyota branca do fazendeiro chegando ao local, seguida por outro veículo, uma caminhonete escura com 2 homens. O Sr. Almir desceu do carro dele e foi falar com os 2 homens. Aruan narrou, sua voz ficando mais tensa. Eles conversaram por alguns minutos, mas eu percebi que não era uma conversa amigável. Os homens estavam alterados, faziam gestos bruscos. Segundo o ancião, a discussão se intensificou rapidamente. Os 3 homens caminharam em direção à mata, afastando-se dos veículos. Aruan, movido pela curiosidade e pela preocupação, os seguiu mantendo distância segura. Se eles entraram na mata fechada, onde tem aqueles paus grossos de peque, ele continuou. Eu consegui me aproximar um pouco mais, escondido atrás das árvores. Ouvi a discussão ficando mais forte, palavras sobre terra, sobre dinheiro, sobre ameaças. O que aconteceu em seguida seria a imagem que assombraria Aruan por 12 anos. Segundo seu testemunho, ele ouviu 2 disparos secos ecoando pela mata. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de folhas sendo arrastadas e passos apressados. Eu fiquei parado, com muito medo, Aruan admitiu. Depois de um tempo, vi os 2 homens saindo da mata sozinhos. Eles voltaram para a caminhonete escura e foram embora. A Toyota do fazendeiro ficou lá. Perguntado sobre por que havia permanecido em silêncio por tanto tempo, Aruan baixou os olhos. Na nossa comunidade, quando alguém vê alguma coisa que pode trazer problema, os mais velhos mandam ficar quieto. Eles disseram que se eu falasse, poderia acontecer coisa ruim com nossa gente. Tinha medo de represália, de perseguição, mas o peso do silêncio havia se tornado insuportável. Durante todos esses anos, eu via a esposa do fazendeiro sofrendo, procurando respostas. Eu via a tristeza nos olhos dela quando vinha à nossa aldeia perguntar se tínhamos visto alguma coisa. E eu mentia, dizia que não sabia de nada. Aruan então desembrulhou o objeto que havia trazido consigo. Era uma pequena fivela de cinto de couro, ornamentada com detalhes em metal prateado.
Eu encontrei isso no local alguns dias depois. Reconheci porque já tinha visto o fazendeiro usando. A revelação causou comoção na pequena cidade de Formosa. A rádio local transmitiu o depoimento na íntegra e em poucas horas a notícia se espalhou por toda a região. Conceição, que havia se mudado para Goiânia após a morte oficial do marido, recebeu uma ligação que a fez voltar imediatamente para Formosa. Dona Conceição, disse João Batista pelo telefone, sua voz embargada de emoção. Acho que finalmente vamos saber o que aconteceu com o patrão. A revelação de Aruan reacendeu o caso Almir Gonçalves como um incêndio no Cerrado Seco. A Polícia Civil reabriu oficialmente a investigação e o delegado Wilson Ferreira, já próximo da aposentadoria, se viu diante do caso mais marcante de sua carreira, voltando à vida 12 anos depois. Conceição voltou para Formosa no dia seguinte ao depoimento do ancião indígena. Seus cabelos, que em 1998 eram castanhos, agora estavam completamente grisalhos, e seu rosto carregava as marcas de mais de uma década de incerteza e sofrimento. Mas em seus olhos brilhava algo que havia sumido há muito tempo: esperança. Eu sempre soube que alguém havia visto alguma coisa, ela disse ao encontrar Aruan na delegacia. Obrigada por ter coragem de falar, mesmo depois de tanto tempo. O ancião indígena olhou para ela com profunda tristeza. Senhora, eu peço perdão por ter demorado tanto. O peso do silêncio também machuca. Sabia? A polícia organizou imediatamente uma operação para vasculhar a área descrita por Aruan. Com o auxílio de cães farejadores e equipamentos de detecção, dezenas de policiais e bombeiros percorreram cada metro da mata fechada próxima ao local onde a Toyota havia sido encontrada. João Batista, agora com mais de 70 anos, mas ainda conhecendo o cerrado como a palma da mão, guiou as equipes através das trilhas quase invisíveis que cortavam a vegetação densa. Por aqui, ele dizia, apontando para uma passagem entre os pequizeiros. O patrão conhecia essas trilhas. Foi no terceiro dia de buscas que os cães indicaram um ponto específico na mata. A aproximadamente 200 metros da estrada, em uma pequena clareira natural cercada por árvores centenárias, o solo apresentava uma depressão discreta, quase imperceptível para olhos não treinados. Aqui, disse o sargento responsável pela operação. Os cães estão indicando este local. A escavação começou com cuidado, centímetro por centímetro. A terra vermelha do cerrado, endurecida por 12 anos de chuva e sol, resistia às pás dos bombeiros. Conceição aguardava a uma distância respeitosa, acompanhada por João Batista e pelo padre da cidade, que havia se oferecido para dar apoio espiritual. Foram 3 horas de trabalho cuidadoso até que encontraram o primeiro indício: pedaços de tecido xadrez azul, a mesma camisa que Almir vestia na noite de seu desaparecimento. Logo em seguida, ossos humanos começaram a aparecer, junto com objetos pessoais que confirmaram a identidade dos restos mortais. O revólver calibre 38 de Almir foi encontrado a alguns metros de distância, aparentemente jogado pelos assassinos. Mais importante ainda, a perícia conseguiu identificar marcas nos ossos que confirmavam a versão de Aruan. Almir havia morrido por disparos de arma de fogo. Conceição desabou em lágrimas quando recebeu a confirmação oficial. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de alívio. Após 12 anos de incerteza, finalmente sabia o que havia acontecido com o marido. Ele está em paz agora, ela sussurrou, sendo amparada pelo padre. E eu também posso ter paz. Com as evidências encontradas e o depoimento de Aruan, a polícia intensificou a investigação para identificar os assassinos. O ancião indígena trabalhava com um desenhista para criar um retrato falado dos 2 homens que havia visto naquela noite. Mas 12 anos haviam tornado suas lembranças imprecisas. Eram homens da região, eu tenho certeza, Aruan dizia, mas não consigo lembrar dos rostos com clareza. A noite estava escura e eu estava com medo. A investigação revelou que Almir estava sendo pressionado por um grupo de grileiros que queriam forçá-lo a vender suas terras por um preço bem abaixo do valor de mercado. Documentos encontrados em sua casa mostravam que ele havia recebido várias ameaças nas semanas anteriores ao desaparecimento, mas nunca havia contado para ninguém sobre a pressão que estava sofrendo. Ele era teimoso, orgulhoso,
Conceição admitiu. Achava que conseguia resolver tudo sozinho. Nunca imaginou que chegaria a esse ponto. A fivela de cinto que Aruan havia guardado por todos esses anos se tornou uma peça-chave na investigação. A perícia conseguiu extrair dela pequenos fragmentos de DNA que, comparados com amostras de pessoas da região, poderiam eventualmente levar aos assassinos. Mas o tempo havia apagado muitos rastros. Alguns dos suspeitos haviam morrido, outros haviam se mudado da região. A investigação continuava, mas todos sabiam que as chances de encontrar e punir os culpados diminuíam a cada dia que passava. Em uma tarde de abril de 2010, Conceição organizou uma cerimônia simples para enterrar finalmente os restos mortais de Almir Gonçalves. Toda a comunidade de Formosa compareceu, incluindo Aruan e vários membros de sua aldeia. Durante o velório, o ancião indígena se aproximou do caixão e falou baixinho, como se estivesse conversando com o fazendeiro. Senhor Almir, eu peço perdão por ter demorado tanto para falar a verdade. Agora o senhor pode descansar em paz. João Batista, que havia servido fielmente à família Gonçalves por mais de 40 anos, colocou uma mão no ombro de Conceição. Dona Conceição, o patrão pode não ter tido justiça completa, mas pelo menos agora ele tem o descanso que merecia. A história de Almir Gonçalves se tornou um marco na região, não apenas pelo mistério que permaneceu sem solução por 12 anos, mas também pela lição que deixou sobre a importância de falar a verdade, mesmo quando é difícil. Aruan voltou para sua aldeia carregando um peso a menos nos ombros. Aos 62 anos, havia aprendido que alguns silêncios são mais pesados que qualquer palavra, e que a verdade, mesmo tardia, sempre encontra um caminho para vir à luz. O caso oficialmente permanece aberto, mas para Conceição e para a comunidade de Formosa, o mais importante já havia sido conquistado. Almir Gonçalves finalmente havia voltado para casa e sua família podia, enfim, ter paz. Na pequena cidade do interior de Goiás, quando o vento sopra forte pelo cerrado, alguns dizem que ainda é possível ouvir o eco daquela Toyota branca percorrendo as estradas de terra, como se Almir ainda estivesse cuidando de suas terras. Mas agora, esse som não traz mais angústia. Traz apenas a tranquilidade de saber que algumas histórias, por mais dolorosas que sejam, eventualmente encontram seu final.